Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E hoje a gente conta com a presença da doutora Camille Matos. É uma cearense que fez faculdade de medicina lá na Universidade Federal do Ceará. Depois fez pediatria e neonatologia no Hospital Albert Sabin. E já há algum tempo mora aqui em Manaus, ajudando a gente com as crianças da UTI e das salas de parto. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a consulta pré-natal pediátrica, que muita gente até desconhece a existência dela, e sobre o parto seguro. E então eu dou as boas-vindas aqui à doutora Camille, obrigada por ter vindo. E eu já vou começar cutucando a onça com vara curta aqui. Eu acho que as pessoas hoje em dia se preocupam muito, e não acho errado, na verdade, mas se preocupam muito com enxoval na hora que está grávida, se preocupam com as fotos, se preocupam com um monte de acessórios que fazem parte do quem sonha com a maternidade, mas talvez elas não tenham ideia de que se preparando um pouco além da questão da obstetrícia em si, quando a gente pensa já no concepto, a gente tem bastante coisa para fazer para que a gente previna agravos, morbidade, mortalidade. E aí eu queria que as pessoas, que você falasse um pouquinho para as pessoas o que é a consulta pré-natal pediátrica e qual é a importância dela. Então, de fato, isso realmente acontece. A gente vê uma falta de preocupação com o agravo, com a complicação, com o que pode acontecer, que é uma porcentagem menor de intercorrências no parto e durante ali o periparto. E acontece, e quando acontece a gente não está preparado para isso, aí o problema é muito grande. Assim, o parto é um dos momentos mais cruciais da vida da criança e da mãe. Se não existe um preparo para aquele momento e uma assistência adequada naquele momento, o agravo ele vai para o resto da vida. Então é um problema para a família, é um problema para a criança. Então o que é que na consulta do pré-natal, o pré-natal com o pediatra, ele vai primeiro estabelecer um vínculo com aquela pessoa que vai pegar seu bebê pela primeira vez. Você vai explicar para a mãe quais são os cuidados que vai ter na sala de parto, o que é que precisa fazer naqueles primeiros momentos, vai dar uma olhada na caderneta de pré-natal da mãe, vai ver quais são os agravos que ela teve na gravidez, quais são as doenças que ela teve, que ela tem, que ela pode ter, quais são os riscos para ter um parto prematuro, e aí eu consigo me preparar para todas as possíveis intempéries que venham acontecer nesse nascimento. E aí a gente estabelece o vínculo, a gente conversa sobre as complicações, a gente conversa sobre assistência e inclui também essa coisa toda dos cuidados, e em casa, e o que é que eu preciso levar e tudo. Então, assim, não é só a parte médica, tem também essa parte do cuidado nos primeiros dias para que os pais consigam se tornar cuidadores efetivos daquela criança. Que não é que está grávida e já nasce uma mãe, né? Não. É uma coisa que vai construindo. Vai acontecendo. E me conta uma coisa, aqui principalmente no Amazonas, mas eu acho que no norte, de maneira geral, a gente tem bastante dificuldade de ter acesso aos especialistas, né? Então, se já pediatra já é um artigo raro, neonatologista, então nem se fala. Essa consulta e essa preparação também pode ser feita por um clínico geral? Você acha que lá na atenção básica ou em lugares que não tem pediatra mesmo, existem formas de prevenção que podem ser feitas também por outros especialistas? Acho que sim, o próprio obstetra, né, um grande aliado nisso, e o clínico geral numa situação dessa em que ele é obrigado a abraçar tantas outras especialidades, porque só tem ele, é fácil você conseguir capacitar essas pessoas para poder suprir essas pequenas demandas, né? Primeiras, pelo menos, da gravidez, do parto, para conseguir esclarecer a mãe da importância, por exemplo, das triagens neonatais, da importância para a mãe da primeira consulta na primeira semana de vida, porque às vezes a família não sabe. Então, qualquer profissional de saúde, nessa situação de que não tem um pediatra para ser a figura ideal, pode fazer esse papel. E aí a gente já fez essa preparação, então, lá na consulta pré-natal. E aí como é que a mãe se prepara para o parto em si? E qual é a importância de um profissional treinado dentro de um hospital para ter assistência daquela mãe? Porque também é uma coisa que eu vejo. Às vezes alguém vem me contar que está grávida, fala, e aí? Ela já escolheu o obstetra, né? Já escolheu um monte de coisa. E eu falo, e aí? Quem que vai ser o pediatra? Quem que vai pegar a criança na sala de parto? Não sei, tem que pensar nisso? Tem. E aí assim,
tem gente que não vai ter o profissional que vai contratar antes, mas saber que lá no hospital tem gente treinada para aquilo, tem um profissional que vai receber. Então, conta um pouco o que acontece ali na sala de parto e o porquê que a gente tem que pensar nisso como um ponto importante. Por quê? Porque o parto, ele é uma caixa de surpresas muito grandes. Nunca, na vida, inclusive, tudo, né? Nada acontece exatamente como a gente planejou. Então, o parto, ele é idealizado muitas vezes, de uma forma, e às vezes não acontece da forma como está prevista. No momento de uma intercorrência, quando o bebê não nasce bem, mas o pré-natal foi tudo ótimo, o bebê estava super bem, a gestação foi toda tranquila. Isso não isenta a possibilidade de acontecer um problema. Então, quando o bebê não nasce bem, aí entra a figura de uma pessoa especializada em cuidados rápidos e efetivos para conseguir reverter o problema. E esse é o pediatra, de preferência o neonatologista. Porque você tem que saber o que fazer, você tem que saber ser rápido e ser eficiente na sua assistência. Então, a mãe precisa conhecer essa possibilidade, saber que se o bebê dela não nascer sorrindo, chorando, tá tudo bem, tá tudo ótimo, qualquer pessoa vai pegar ele, vai colocar no colo, vai fazer o pele a pele, vai ter o seu minuto de ouro em paz e tá tudo certo. Mas se o bebê não nasce vigoroso e ele vai precisar de assistência naquele momento, se ele não tiver uma assistência adequada, ele complica o resto da vida dele e da família dele. Então, o pediatra vai saber retirar o bebê naquele momento, vai saber qual é o passo a passo que ele tem que seguir, qual é o tipo de assistência que ele vai ter que dar para cada situação. É um mecônio, é um descolamento de placenta, é um prolapso de cordão, é um bebê que teve uma distócia de ombro, não nasceu vigoroso. Então, existe um passo a passo sequenciado que a gente tem que ter na cabeça medular ser seguido. E se você erra, se você não tem habilidade, o bebê é prejudicado pro resto da vida. Então, por isso que é importante essa questão do parto hospitalar, né? Porque, assim, um dos dados que eu vi da sociedade brasileira é que 1 em cada 10 recém-nascidos vão precisar de auxílio, né? De assistência. E aí, pensando que o seu filho é esse se você não está no hospital e isso precisa ser feito de fato rápido, exatamente, você pode deixar sequelas para o resto da vida. Isso aí, exatamente, é isso. Se o seu filho é esse para você, o 1 é 100%. Então, é 1%, vai precisar de intubação. Esse 1% para aquela mãe é o 100% dela. Então, a gente não pode contar com os 90%. E aí, nesse sentido, você fez os cuidados da sala de parto, dando certo ou dando errado, aquela criança vai ou vai para uma semi-intensiva, para uma UTI, ou vai para o alojamento conjunto, né, com a mãe. E aí, em que momento ele pode... O que se avalia para pensar que ele pode ir de alta do hospital, daqueles cuidados? E quando? Porque a gente está falando num cenário em que ele tem um pediatra e que depois vai consultar no consultório, mas também a gente tem que pensar naquele paciente que está no SUS ou que está no interior. Então, em que momento que, depois da alta, quando que ele pode ir de alta e em que momento ele tem que ser visto novamente por um profissional? Pronto, aí são os cenários também diferentes. Por exemplo, eu tenho um bebê a termo de uma gestação tranquila, sem intercorrência, que nasceu vigoroso, que está tudo ótimo com esse bebê, eu fico mais tranquila. Existe uma coisa muito importante a ser dita deste bebê que não tem risco e está tudo ótimo, que nasceu a termo, que tem um peso bom. A gente não pode dar alta do bebê antes de 24 horas de vida. Então, às vezes eu recebo paciente no consultório, doutora, eu fiquei super feliz, recebi alta com meu bebê com 12 horas de vida. Mas por que não pode? Preocupante. Vou tentar explicar de uma forma bem resumida. Os cardiologistas me perdoem pela simplicidade da explicação, mas assim, tentando colocar grosso modo, coração dentro da barriga o bebê não respira pelo nariz, né? Existe a placenta que faz as trocas. Dentro da barriga, existem comunicações no coração que facilitam esse funcionamento dentro da barriga. Algumas comunicações ainda estão abertas quando o bebê sai da barriga e vão se fechar em 48 a 72 horas pós-nascimento. Existe uma coisa que a gente faz que é o teste do coraçãozinho. Sociedade Americana, Sociedade Brasileira de Pediatria dizem ele deve ser feito após 24 horas de vida. Então, se você faz o teste do coraçãozinho, que não vai ser o teste do coraçãozinho, vai ser uma oximetria de pulso, antes das 24 horas de vida, você pode mascarar uma cardiopatia congênita. Seu bebê pode ter um problema de coração, que veio de fábrica, e que não vai ser identificado pelo teste, porque o teste é para ser feito com 24 horas. Então, essas comunicações que existem dentro da barriga podem ainda estar abertas e vão mascarar uma alteração muito grave. Eu já peguei um bebê que foi para casa com o teste do coraçãozinho alterado, entra em choque cardiogênico franco, porta dentro da UTI, aquela coisa, aquela loucura, um ano de internação.
Então, assim, é muito sério isso. Então, eu tô com pressa de ir para casa, eu tenho outro filho em casa. A gente entende todas essas angústias, mas assim, antes de 24 horas de vida, isso não pode acontecer. Outro detalhe, prematuro. Bebê prematuro, ele tem entre 34 e 37 semanas, é a maioria dos prematuros. 34 e 37 semanas, vou dar alta com 24 horas. Esse bebê é um bebê que nos causa um pouco mais de angústia. Por quê? Porque ele tem maior risco para hipotermia, para hipoglicemia, para icterícia. Então, ele tem que ser avaliado com mais proximidade. Certo. Então, eu vou dar alta. Sou eu, pediatra, que estou acompanhando, eu vou dar alta para esse bebê, mas eu quero ver esse bebê com 48 horas, 48 a 72 horas de vida. Essa consulta na primeira semana de vida é muito importante. Nesses primeiros 15 dias pós-parto, eu acho que você que já teve filho, eu que já tive filha, é o momento de maior desespero na vida da gente, né? A gente só falta ficar louco, de fato. E aí, assim, precisa de muito ajuste, muita conversa e muita explicação para a gente entender o que é normal, o que não é, como é que a gente contorna a situação. E não adianta ter 10 filhos, cada um é diferente, então precisa desse ajuste. Então, a primeira semana de vida é importante a consulta para a mãe não ficar doida, o menino não sofrer. Então, precisa de tudo isso, precisa amarrar esse cuidado, né? Então, é um bebê que tem compatibilidade de sangue, e é muito gordinho ou muito magrinho, eu preciso avaliar a bilirrubina, preciso avaliar a glicemia. Glicemia é outra coisa, eu vejo bebê indo para casa sem uma rastreio de glicemia. O que é isso? Tu fura o pezinho, vê um destro. Por que fez esse destro? Porque ele é um pequeno para a idade gestacional, porque ele é grande para a idade gestacional, porque a mãe teve diabetes gestacional e eu preciso fazer. Então, existem crianças que precisam do controle da glicose antes de ir para casa. Para quê? Para eu saber se ele vai precisar de complemento. Para eu saber se só com o complemento ele vai normalizar a glicemia. Porque, não, ele já toma o complemento, não precisa eu fazer o destro. Precisa. Porque nem sempre o complemento garante uma glicemia normal. Às vezes eu preciso colocar o bebê no soro. Não tem problema, você não está tendo sintoma. Tem problema, porque a hipoglicemia, na maioria das vezes, é assintomática. E ela queima os neurônios daquela criança. Então, lá na frente, você vai ver o problema. Então, assim, não é brincadeira, não é muito romântico isso. Tem que ser muito prático, tem que ser muito objetivo para ser seguro. Então, depende de cada bebê, depende da idade gestacional, das complicações do parto, das complicações no pré-natal, para a gente resolver em que momento liberar e em que momento rever. O ideal, então, é que seja após as 24 horas de vida, por quando eu testo coraçãozinho, sendo prematuro com todas essas condições amarradas, de hipotermia, de hipoglicemia, de icterícia, que não vai aparecer nas primeiras 24 horas, normalmente, né? Quando não é patológica, mas a gente precisa voltar com essa criança para não ver se ela não apareceu precoce, então volta com a primeira semana de vida. E no caso dos prematuros menorzinhos, aí então nem se fala. Aí é outra conversa, né? Outra. E aí, então, essa criança indo com 24 horas, pensando que tá tudo bem e deu tudo certo, o ideal é que ela seja vista novamente, mais ou menos com quanto tempo? Na primeira semana de vida. Primeira semana. 3 dias de vida, porque é ali que a bilirrubina começa a aumentar. Vem um amarelinho. Entendi. E aí tem que ver a questão da amamentação. Aí vem a pojadura, aí vem a dificuldade com a mama. Na consulta pré-natal, a gente avalia o peito, né? Avalia como é que é o mamilo, se o mamilo é plano, se o mamilo é invertido. Qual que é a disposição daquela mãe para amamentar, como que funciona, se tem alguma contraindicação no pré-natal. Se existe uma rede de apoio boa para aquilo, porque a amamentação é um parto à parte. Né? Então, tem tudo isso a se avaliar. E nesses primeiros 15 dias, se a mãe não consegue um apoio bom para isso, ela perde a amamentação. E a gente precisa estar ali do lado para ver em que a gente pode intervir para ajudar. Entendi. E aí, então, nesse sentido, a consulta do pré-natal e também nesses primeiros dias, o pediatra funciona muito mais do que um pediatra, né? Um psicoterapeuta. Eu digo que além. Até hoje, assim, depois da primeira, da segunda, da terceira, de um ano, a gente vira parceiro da família. Por um bom tempo, Por um bom tempo. É uma relação muito boa, de parceria, de amizade, de confiança. É legal a gente se sentir assim com as famílias, né? Vira referência, né? Vira referência até para outras pessoas. Porque a minha pediatra falou assim, assim, assado. Então, eles confiam bastante. É legal isso. E é um vínculo que se forma desde o início. É um vínculo que se forma e é construído e vai crescendo com o tempo. E aí, só pensando assim num checklist que é importante as pessoas terem
para saber o que tem que fazer, dentro da consulta pré-natal vão ser essas avaliações. Aí lá, nos primeiros dias na maternidade, no SUS a gente já consegue fazer as vacinas, né? Sim. Que é a hepatite B e a BCG. Em alguns hospitais particulares aqui também, alguns. Ah, é? E eu não sabia, achava que era só no SUS. E os testes de triagem neonatal que são feitos também ali na maternidade. Você falou do teste do coraçãozinho. Teste do olhinho, normalmente o pediatra do alojamento conjunto que vai dar alta ou o pediatra assistente faz o teste do olhinho. Então, teste do coraçãozinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, teste da linguinha. Certo. Normalmente eles são feitos na maternidade. E o teste do pezinho, preferencialmente coletado na primeira semana de vida. Então, normalmente o paciente vai com a guia para coletar esse exame. E aí, quando você não tem um acompanhamento muito certinho, por exemplo, a paciente do SUS, você precisa deixar isso muito bem estabelecido, né? Que é muito importante que ele colete. E que ele colete e que ele mostre o resultado. Porque também não adianta coletar e não receber o resultado e não mostrar para ninguém. Não, às vezes acontece. É raro, mas acontece sempre. É importante mesmo, né? Porque as pessoas não têm dimensão do tanto da importância daquele teste. Então, é importante você coletar e você ir pegar o resultado e mostrar para alguém. É isso. Que de preferência, alguém orientado. Isso. Né? Também não é para a vizinha. O que tu acha? Não. Para o médico, o pediatra, para o médico da família, quem quer que seja, melhor. Né? Então tá ótimo. Eu queria te agradecer pela sua participação aqui. Queria saber onde é que as pessoas te acham, se você tem Instagram, onde você atende, como é que você faz? Pé de Moleque, né? Estamos na nossa família feliz, Pé de Moleque. Devo dizer que eu sou muito feliz de estar na Pé de Moleque. É muito legal a gente estar numa clínica de especialistas, onde a gente conversa muito abertamente uns com os outros, onde a gente troca ideia, onde a gente discute o paciente, a gente, olha, eu tô com um paciente assim, assado, o que tu acha? Ontem eu estava ligando para a Liz falando de um paciente. Isso é incrível. Então, a clínica, eu acho que ela é super positiva para a gente, profissional. O paciente nem imagina o ganho que ele tem com isso. Porque a gente consegue discutir, está todo mundo ali interessado em resolver o problema dele. Né? Não tem ninguém interessado em brilhar mais do que o outro. Então, assim, lá a gente se completa, a gente se divide, a gente se rebola, a gente se diverte. Basicamente. E você tem Instagram? Tem, tu sabe que eu não sei o Instagram. É doutora Camille, pediatra, né? Eu acho. Tão ligada que eu sou nessas coisas. Eu vou colocar depois ali um tagzinho pra pessoa que é super... Sei dizer, eu sou muito antenada na internet. Sou muito blogueira. Obrigada, Camille. Nada, querida. E para você que ficou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like e indicar para os amigos e para os inimigos que também precisam de informação. Obrigada.